Descobrimos o nosso DNA. Sua esposa Carla Menin, membros da Igreja Lírio desde a sua infância, no ano de 2008 assumiram uma de suas congregações. Localizada no bairro de Aê Carvalho, na cidade de São Paulo, tinha apenas 6 membros e poucos recursos. Em 9 meses tivemos a nossa primeira mudança de espaço, onde descobrimos o nosso DNA. A Lírio chegou a ter mais de 2.000 membros presenciais em um prédio de apenas 390 lugares, sendo necessário uma tenda na esquina para comportar a todos. A Lírio se tornou uma grande igreja em uma casa pequena. No ano de 2015 nasceu a visão do voluntariado e uma explosão de paixão tomou conta da nossa igreja. Durante a pandemia, partimos para a igreja online e nos tornamos uma das maiores audiências de igreja em São Paulo, com cultos transmitidos simultaneamente no Instagram, Facebook e YouTube. Se Jesus curou à distância, por que não batizar à distância? Centenas de pessoas de vários estados e países foram batizadas de forma online, no Japão, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido e em todo o Brasil. Em outubro de 2022, Jesus nos presenteou com um espaço com mais de 10.000 metros quadrados na região de Itaquera. Uma estrutura que não costumamos encontrar em uma igreja na Zona Leste. E em um tempo recorde de 3 meses fizemos uma reforma extraordinária, com um auditório com a capacidade para 2.500 pessoas sentadas. Acreditamos em cultos impactantes, liderança pela pregação. Não temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. A Lírio é Sir. Somos simples, intensos e relevantes. Em nossos cultos são mais de 200 voluntários servindo com os 4 Cs. Caráter, competência, combinação e comprometimento. Que depois de 6 meses de formação em nosso Lírio Play, o curso preparatório de voluntário, podem servir com paixão, preparo e propósito. Em todos os nossos encontros, os voluntários são servidos na Casa do Voluntário, espaço mantido pela igreja para cuidar com alimentação, descanso e comunhão antes dos nossos cultos. O povo é protagonista em nossa igreja e a infraestrutura sempre é uma prioridade, recebendo as famílias com muito amor, respeito e honra. Sim, para nós, a Casa de Deus é o melhor lugar para se estar. Investimos em nossas crianças. Elas têm a sua própria igreja, com salas divididas de acordo com a faixa etária. Nossos GCs são os grupos de conexão, onde nossos membros por faixa etária podem se conectar com Deus, com pessoas e com a igreja. Fazemos missão em Moçambique, onde com a força da nossa igreja mantemos diariamente mais de 80 crianças com alimentos, materiais de higiene e orientação espiritual. Hoje temos 5.000 membros e uma média de 300 visitantes semanais. 280 pessoas aceitando a Jesus por semana, 10.000 visualizações online por culto e um exército gigantesco de voluntários com mais 700 voluntários em formação. Centenas de pessoas sendo batizadas. Estamos vivendo um avivamento. Uma igreja que faz de todo culto um grande culto, que acredita que o melhor culto é o próximo. Acreditamos que o poder da igreja é o poder de todos. Acreditamos também que onde tem um voluntário apaixonado, o lugar se torna apaixonante. Isso somos nós. Isso é a Lírio. Os pastores também estão acompanhando aqui no chat, uma alegria enorme poder servi-los. Eu sou um admirador da iChurch há muito tempo. O Pedro me ajudou muito, porque dentro desse processo, Pedro, Sidney, dentro desse processo da Lírio, a iChurch veio realmente para nos ajudar. E nós, pastores, eu digo porque sou pastor, né? Temos a cabeça um pouco teimosa para entender algumas coisas. Em momentos como esse, eu digo para você, abra-se para aprender, né? Eu tenho 40 anos e tenho o privilégio de congregar na mesma igreja há 40 anos. Eu nunca mudei de denominação. Meus pais não são fundadores da Lírio, eles se casaram na Lírio, então, quando eu nasci, minha mãe já estava na Lírio e passei toda a minha vida na Lírio. Eu, como todo bom boa criança, você faz parte dos Soldadinhos de Cristo, canta, depois você se torna adolescente, vai para a escola bíblica, dá aula, aprendi a tocar teclado para ajudar porque não tinha músico, encontrei minha esposa, na época namorada, na Lírio, então a igreja para mim é algo muito, muito poderoso e hoje criei minha filha na igreja. A Lírio tem algumas marcas, talvez você que está me assistindo aí se identifique, porque nós somos uma igreja também muito periférica. A Lírio hoje, eu tenho um prédio maravilhoso, enorme, mas estou numa região periférica. E ao longo do tempo,
e talvez esse seja um dos grandes desafios que eu acho que você precisa destravar, querido pastor, que está me assistindo aí, porque nós temos mitos que carregamos. Coisas que a gente coloca na cabeça que não são verdadeiros, mas que a gente acaba colocando na mente como verdade, como, por exemplo, que o crescimento da igreja depende da localização do prédio. Isso é um mito. Isso não é verdade. O prédio o prédio potencializa. Eu digo para você que até o momento onde eu estive, eu sempre tive lugares muito ruins. Outro fator, né, que cultos semanais não dão certo. A gente sempre tem a desculpa, também é um mito, né? Então, existem alguns mitos que a gente precisa entender e superá-los, porque senão nós não vamos romper. O crescimento da igreja, ele passa diretamente pelo um crescimento da cabeça do líder. Não é sobre a quantidade de membros que tem a comunidade, não é sobre a localização, se o teu prédio você tem espaço para colocar 5.000 pessoas, ou se você tem espaço para colocar 10, 15, 20, mas você vai alcançar o que você consegue enxergar, né? Então, quando o Pedro e o Sidney me trouxeram essa missão de falar um pouquinho com vocês de como crescer sem perder o DNA, a cultura, fiquei muito feliz porque esse é o meu desafio. Porque crescer, a gente sempre cresceu, né? Só que crescemos na escuridão. Toda igreja cresce. Quando você tem um batismo, a igreja cresce. Quando você tem um visitante, a igreja cresce. Quando você tem conversões, a igreja cresce. É que nós estamos acostumados com o crescimento de Instagram. E esse é o problema. Você olha no Instagram, você segue ali as churches, você segue as mega igrejas, e você vê aquelas arenas gigantescas, e logo você tem aquela sensação de que você não tem potencial, que você não tem condições de prosperar, porque você faz um culto para 200, e você vê um Instagram de uma igreja que tem 6.000 pessoas. E nós sempre baseamos o crescimento pela comparação. Mas eu quero te inspirar, eu vou tentar te ajudar nessa noite, a entender que quem dá o crescimento é o Senhor. A virada ao crescimento exponencial nunca vai estar numa técnica, nunca vai estar numa visão, numa ferramenta. A ferramenta é para você fazer o melhor com o que tem na mão. A exposição, o romper do ministério, é Deus que vai dar. E aí eu fico triste, Sidney e Pedro, porque eu vejo muitos pastores que se aproximam de mim, que estão no caminho certo, estão fazendo as coisas corretamente, mas por conta de uma insegurança em relação à sua autenticidade, em relação a quem eles são, eles negociam um bom trabalho para fazer cópia. Se tem uma coisa que pastor gosta, é perguntar para os outros como que eles fazem as coisas. Como é que você faz isso? Como é que você cuida dos jovens? E está tudo bem ter referências, mas nós precisamos entender algumas coisas. E eu quero usar esse tempo que me deram aqui para conversar com você, e eu preparei essa conversa me colocando no seu lugar. O que eu gostaria de ouvir para ter um crescimento saudável? Né? Porque não adianta crescer, você tem que se manter. Crescimento, o evento faz. Mas você vai viver a vida inteira fazendo congresso? Você vai gastar todo o caixa da igreja trazendo cantor famoso todo mês? Toda quarta-feira você vai ficar trazendo o pastor de fora? E a essência da igreja? Quando é que o povo vai realmente amar o líder que Deus plantou ali? Ei, Eu vou pastor dizer uma Diego, coisa. Pois não. deixando aqui com essa construção desse DNA, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente acha que, pô, vê alguém de fora e, agora veio alguém para eu ir lá ouvir. Quando, na verdade, né, quem Deus levantou ali para pregar, para cuidar das nossas vidas, tá ali na nossa frente, na nossa igreja. Muitas vezes a gente não valoriza. E vocês conseguiram construir esse valor. Eu acho isso sensacional, acho isso fantástico. Desculpa, Isso, não podia deixar de falar isso, porque imagina, realmente é maravilhoso. contribui demais, porque, por exemplo, aqui na Lírio, pra você ter uma ideia, a gente não posta banner de pregador de fora. O pregador vem e a igreja só sabe que é ele porque na hora da pregação ele entrou. Porque a frequência cai quando não é o caseiro. A frequência cai. Mas essa importância, ela nasce de uma organização. Não é que a gente tem um porquê disso, né? Agora, muitas vezes, quando você tem aquela tentação do evento, aquela tentação de só tirar foto para pôr no Instagram, e você não quer fazer algo, porque crescer, gente, dá trabalho. E crescer leva tempo. É isso que nós, pastores, temos que entender. Nada relevante acontece do dia para a noite. E se aconteceu, não é relevante. É só momentâneo. Não existe crescimento sólido, rápido, né? Você não aprende. Eu estava pregando isso ontem. Eu não quero ler um livro de casamento de um casal que está casado há 3 anos. Eu não quero ler um livro de liderança de um cara que abriu uma empresa ontem, né? E não é que a pessoa não saiba escrever, não é que a pessoa não tenha técnica, não tenha conhecimento, mas tem dores que são necessárias. E o que a gente percebe? Que algumas vezes a pressa está nos fazendo chegar lá,
Mas quando a gente chega lá, a gente esquece, porque o crescimento não é só numérico. E é isso que eu acho que é importante. Mas a sua frase é muito importante, porque, por exemplo, aqui na Lírio eu não tenho congresso, eu não tenho conferência, a gente tem um lema dizendo todo culto um grande culto. A gente não tem eventos. A gente entendeu que, e eu sou uma pessoa que nasci na Lírio, numa época que tinha muito evento, então você tinha todo aquele negócio, aluga beca, faz uniforme, pasta, aquele final de semana maravilhoso, todo mundo convida todo mundo ensaia, aquela expectativa, aquele frio na barriga, todo mundo chega cedo, aquele negócio, aquele culto glamuroso, aquele culto incrível, e aí o culto depois do congresso é uma tragédia, é um velório, é mais ou menos pegar os defuntos que sobraram, porque todo mundo tá cansado, tirou férias, tem irmão que só vai voltar para aqui depois de 3 meses, porque ele se dedicou tanto pro congresso, ele renunciou porque ele quer férias. Né? Então, eu não acredito em nada que não seja. Quando me perguntam assim, qual é o próximo culto? Eu falo, é o próximo. Qual o melhor culto? É o próximo. A minha melhor pregação eu ainda não preguei. O meu melhor louvor ainda não cantei. Isso leva a gente a pôr uma cenoura na frente do nariz e avançar. A minha pergunta é como é que faz essa virada, pastor? Né? Porque tem uma ruptura, né? Eu acho que ter o banner ou não é um detalhe pequeno. Assim. Eu acho que toda mudança de cultura começa com tristeza. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu fiquei muito angustiado, e você vai perceber, biblicamente falando, que a angústia ela é a chave da mudança de um líder. Quando o líder está feliz com tudo, ele não tem por que mudar. Então eu digo para você que as mudanças que eu tive, porque para mim seria muito mais fácil sair do ministério, não, eu fiquei, assumi uma congregação que ia fechar, e eu vivi uma angústia. Essa angústia me fez parar e olhar para mim. Porque é o seguinte, a cópia é terrível. Eu preciso ter referências. Mas eu só vou ser bom naquilo que os meus olhos brilham. Então, pastor, na multiforme graça de Deus, a tua igreja não vai ser boa em tudo. Esse é o grande problema. Os pastores desprezam uma coisa que é uma das coisas mais valiosas, que é a autenticidade. Eu sou uma pessoa, o Pedro é uma pessoa, o Sidney é uma outra pessoa. Eu tenho certeza que dentro da iChurch, o Pedro e o Sidney atuam em áreas diferentes, porque eles são diferentes. Eles estão na mesma corporação, mas eles atuam em áreas diferentes. O problema é que nós não nos conhecemos. A Lírio, ela tem muito a ver com o meu chamado. Então, primeiro, pastor, a ferramenta que você vai usar, e nós vamos falar um pouco de ferramenta, ela é o menor dos problemas. O que é que brilha os teus olhos? Então eu percebi, e eu sou uma pessoa colérica, sou um cara que gosto de desafios, eu percebi que se eu não mantenho a constância, nada funciona. Então, eu entrei em crise, eu percebi que as pessoas estavam virando clientes da igreja, a igreja financeiramente não prosperava, porque as pessoas elas não vinham para participar, elas lotavam as cadeiras no evento, mas não dizimavam, não ofertavam. As pessoas chegavam para nós, falavam assim, quando vinha um pastor de fora, né? Nossa, isso que é pregação, isso que é palavra. E aí o pastor que está ali todo o culto, que financia esse pregador de fora, ele é tido como aquele que não sabe pregar, e o bom é aquele que prega a mesma mensagem, porque o itinerante, não sei se você sabe, o itinerante ele prega bem por quê? Porque ele prega a mesma mensagem 50 vezes. Ele prega com os pés nas costas. Nós, pastores locais, não temos como repetir sermão. A gente prepara um sermão hoje, daqui a pouco tem que preparar outro, e o problema é que nós não nos valorizamos. Por que não nos valorizamos? Porque não nos conhecemos. E porque não nos conhecemos, temos uma insegurança. Então aí vai. A primeira dica que eu vou dizer, como transicionar uma cultura que valoriza a igreja e a cultura da igreja. A primeira coisa, pastor, se conheça. Você não vai ser bom em tudo. Você não vai ser bom em tudo. Então, por exemplo, aqui na Lírio, eu acho maravilhoso igrejas que têm trabalho em presídios. Não é o meu dom. Não é. Eu não vou ter. Se alguém chega aqui na Lírio e fala assim, pastor, eu vim de uma igreja que tem trabalho em presídio. Vamos abrir? Não, volta para lá, que a gente não faz. Porque você não vai ser bom em tudo. Então, você tem que se conhecer. Segunda coisa, importante. Não adianta crescer numericamente se não crescer na visão. E o que é a visão? A visão é como diz Atos capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também um muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A visão é o que eu vejo com os olhos fechados. Se você prega para a igreja que você vê com os olhos abertos, essa igreja nunca vai romper. Eu lembro uma vez que eu trabalhava no interior de São Paulo, peguei meu carro e vim para a igreja, eu fiz um sermão na Fernão Dias. Cheguei na igreja, tinha 6 pessoas. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha esposa. Eu falei, tá chovendo, vou baixar a porta, a igreja tinha porta de bar na época, vou baixar a porta e vamos para casa. Deus falou assim para mim, do jeito que você tratar a minha igreja, eu trato você. Eu lembro que eu estava minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado e minha esposa. Eu fiz apelo, eu preguei, eu gritei, eu falei em línguas. Por quê? Eu estava pregando com os olhos fechados. Eu estava vendo não aquela igreja. Eu estava vendo a igreja do futuro. Por que tem pastores que choram pitanga no altar? Por que tem pastores que chegam num púlpito
E falam mais daqueles que não foram do que fica feliz com os que foram. Porque você não tem uma visão clara de futuro. Quem não tem visão clara de futuro, pastoreia com os olhos abertos. Pastores que rompem, pastoreiam com os olhos fechados. E o que é os olhos fechados? É o que Deus te mostrou. Agora, não adianta Deus mostrar para você se você não escreve. Eu pergunto, quais são as igrejas hoje que têm escrita a visão? E não é um livro, numa página. O que eu vejo? O que eu vejo de kids, sem ficar se comparando. O que eu vejo de culto, o que eu vejo na pregação, o que eu vejo de jovens, o que eu vejo de prédio, como que é a igreja do futuro. Eu não estou falando de site, eu estou falando de você escrever e compartilhar. Porque a igreja não cresce se ela estiver no coração do pastor. A igreja cresce se a visão do pastor estiver escrita e falada nos 4 cantos da comunidade. Então, a visão precisa ser internalizada no coração do pastor, escrita e falada. Eu pergunto para você, pastor, você já falou da sua visão? Já escreveu a sua visão? Num parágrafo simples. Aqui na Lírio, por exemplo, se perguntar o que a Lírio é? A Lírio é uma igreja simples, intensa e relevante. Tudo aqui se move disso. Se alguém perguntar para você o que a Lírio é, eu não vou te dar uma apostila, eu vou te dar 3 palavras. E todo membro da igreja sabe perguntar, desde o irmão que trabalha no estacionamento ao louvor, o que a Lírio é? Qual é a visão da Lírio? Nós somos uma igreja simples, um evangelho para todos, intensa, fazemos com energia tudo o que vamos fazer e relevante. Se não for para marcar a pessoa, a gente não faz. Então, esse é o primeiro passo, crescer na visão. Se você não tem uma visão clara, você vai parar de viver de propósito para viver de afeto. Esse é o grande problema. As pessoas, elas quando vêm à igreja, elas não vêm à igreja para serem inicialmente nossos amigos. Elas vêm à igreja para serem conduzidas. Só que algumas vezes nós ficamos muito mais preocupados em dar às pessoas amizade, beijos, abraços, conforto, e não damos a ela visão, propósito. Só que nem todo tempo nós vamos poder estar presentes. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja de 8, até agora quase 8.000 pessoas, 9.000 pessoas. Quando eu tinha uma igreja de 8 pessoas, eu conseguia visitar, ir na casa, ir no aniversário, eu conseguia fazer todos os casamentos. Hoje, eu não vou no aniversário de ninguém. Hoje, eu não consigo. Até porque se eu for no aniversário de um e do outro, por que o pastor vai naquele? Ele gosta mais daquele? Se eu tivesse sustentado uma igreja só com base em amizade e afeto, nesse momento as pessoas teriam ido embora. Porque eu não consigo dar a elas todo o afeto que elas precisam de contato. Por isso que o crescimento de uma igreja depende não do afeto, depende do propósito. Porque o propósito é maior que o líder. O propósito é maior que o pastor. Uma igreja de afeto depende só da performance, do carisma. E carisma é importante. Mas nem sempre eu vou conseguir dar às pessoas o que elas querem. Jesus amou as pessoas, mas as pessoas não foram maiores do que o propósito. Então, eu acredito que escrever a visão, e quando a gente fala de escrever a visão, gente, não é uma apostila desse tamanho. Né? A gente sempre acha, né, que o outro pastor é inteligente e nós somos burros. Né? Eu já passei dessa fase. Todo mundo é inteligente. Muitas vezes Deus te deu uma visão maior do que o outro, mas a gente tem um complexo de inferioridade tão terrível que a gente prefere ouvir um tolo do que acreditar no que Deus colocou na nossa mão. A gente não acredita. Tem gente, por exemplo, que admira pregadores quando você tem um dom de pregação maior do que aquele que você admira, se você fosse um pouco mais confiante, dedicado. E eu vou te dizer uma coisa, pastor. Como é que se implementa uma visão? Não são com longas reuniões. Não adianta você pegar um sábado, das 9 da manhã às 18 horas e ficar ali, ó. Reunião é pulverizada nos corredores. Visão é pulverizada 10 minutos antes do culto. É quando você orienta seus líderes e diz, olha, igual aqui na Lírio, frases como todo culto, um grande culto, o melhor culto é o próximo, somos simples, intensos e relevantes, não crescemos sobre o talento de alguns, mas pelo esforço de muitos, o poder da igreja é o poder de todos, não temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. São frases que nós vamos repetindo informalmente, mas que vai trazendo uma comunicação muito linda. Veja, quando eu me lembro de Gênesis 11, Pedro e Sidney, Deus fala o seguinte, ó, esse povo é um só, eles querem a mesma coisa e eles falam a mesma língua. Deus está dizendo, eles têm unidade, eles querem a mesma coisa e falam a mesma língua. Nada poderá impedir o que eles querem fazer. Gênesis 11, a Torre de Babel. E aí Deus fala, eu tenho que parar o projeto. Não é interessante perceber que quando Deus vai parar o projeto, Deus não toca na unidade, Deus toca na comunicação? Eles continuam unidos, eles continuam querendo a mesma coisa. Eles só não conseguem mais falar a mesma língua. Veja que igreja que cresce não é sobre afeto, é sobre visão, é sobre propósito. Não é sobre o quanto a gente toma café junto, não é sobre o quanto a gente come bolo e guaraná junto, é sobre como a gente comunica junto. E uma igreja que cresce, por exemplo, quando eu tinha 100 pessoas, eu falava com todo mundo. Hoje eu não consigo falar com todo mundo. Quem fala com as ovelhas são os meus líderes.
Se os meus líderes não têm uma clareza do que Deus me entregou, eu posso estar comunicando uma coisa aqui em cima e a ovelha lá embaixo ouvindo outra completamente diferente. É o famoso telefone sem fio. Então a visão tem que ser escrita, a visão tem que ser publicada nas paredes da igreja, a visão tem que ser fácil de decorar e a visão tem que espelhar o que nós enxergamos com os olhos fechados. Eu acho que esse é importante, né? Falando sobre primeiro o crescimento da visão. Então, a visão, ela é importante, ela precisa ser escrita, ela precisa ser compartilhada, pulverizada, e ela precisa ter um propósito. As pessoas têm que entender o seu propósito, porque a riqueza está nisso. Porque se você não tem um propósito claro, até aqueles que chegam de outras igrejas vão trazer uma bagunça na visão. Então eu tenho, por exemplo, eu posso ter dentro da igreja um líder maravilhoso, mas assembleano, o outro Deus é amor. Agora, a Assembleia funciona na Assembleia, a Deus é Amor funciona na Deus é Amor. Eu acho que nenhuma igreja é melhor do que outra. Agora, quando você não tem visão e você deixa a carência, né, e esse é o grande problema, porque quando nós temos carências de talentos, algumas vezes nós erramos na construção das equipes, e aí vem o segundo ponto. Como que você cresce sem perder o DNA? Primeiro, clareza de visão. Segundo, formação de equipe. Não tem como crescer sem formar equipe. Então, a gente viveu uma época, na década de 90, e aqui na Lírio passou isso 90, 80, pastores que morriam muito cedo mesmo, porque eram extremamente centralizadores, muito centralizadores, tudo dependia dele, e ele, quando confiava uma função, tinha decepções, porque a culpa não era da pessoa, a culpa é que não havia clareza. E uma das coisas que eu aprendi, gente, pastor que está aí, o que não é combinado, você não pode cobrar. A gente vê pastores, por exemplo, que chamam pessoas para o trabalho, não colocam as regras antes do jogo, depois que a pessoa não faz o esperado, porque ele não disse o esperado, ele fica bravo, ele pune a pessoa. Então não tem como crescer sem formar equipe. E é mais ou menos o que Jétro falou para Moisés. Você tem que olhar para a tua equipe e falar o seguinte: quem é líder de 10, quem é líder de 50, quem é líder de 100, e entender que essa formação de equipe é importante, porque absolutamente nada cresce sem equipe. Agora, como é que eu formo uma equipe? Eu quero dar 4 dicas aqui para formar uma equipe. 4 dicas. Como que eu seleciono uma pessoa? Pastor Diego, eu tenho uma igreja de 10. Parabéns. Quanto menor a igreja, melhor é para crescer. Por isso não tenha pressa. Porque uma coisa é você arrumar um carro na garagem. Outra coisa é você arrumar um carro grande, na pista. 4 dicas são os 4 Cs da formação de uma equipe. Quer crescer? Então, antes de você ver se tem um salão maior, antes de você ficar preocupado com engajamento na internet, você precisa de recurso humano. E como é que eu formo recursos humanos? 4 Cs. Primeiro, caráter e coração. Não se empolgue com talento. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Mas na formação de equipe, caráter e coração. Se tem caráter e se tem coração, tem jeito. Agora, se não tem caráter e não tem coração, eu vejo pastores que se empolgam com músicos, se empolgam com pessoas que falam bonito, se empolgam com pessoas que são carismáticas, mas não sabem de onde vêm, não sabem de onde saíram, e não tem como você conhecer uma pessoa sem tempo. Não é conversando numa entrevista. Me fala do seu caráter. Caráter não se descobre com palavra. Caráter se descobre com caminhada. Então, pastor, eu tenho um sonho de crescer. Você vai chegar lá, mas vai cair. Quer crescer solidamente? Primeiro C, caráter e coração. Muito importante. Segundo C, anota aí. Competência. Não tem como você colocar alguém numa equipe de execução se essa pessoa não tem capacidade. Eu já trabalhei com pessoas porque tinha dó delas. Eu já coloquei gente para trabalhar comigo que era meu amigo. Mas não é porque é nosso amigo que é competente. Não é porque a pessoa puxa o seu saco que ela é competente. Então nós precisamos ter maturidade para entender que uma igreja que cresce não é uma igreja do clube da Luluzinha. Tem que ter critério de capacidade. Mas é o meu irmão. Mas é meu sobrinho. Não. Tem capacidade, sabe fazer, tem vocação, porque é sobre vidas. E qual é a cara de Jesus? A cara de Jesus é a cara daqueles que dizem que conhecem Jesus. A excelência é importante. Então, segundo C, competência. Terceiro C, carisma. Anota aí, carisma. O que é carisma? Carisma é gente que gosta de gente. Eu não posso pôr numa equipe de igreja que a matéria-prima são pessoas, gente que não é educada, gente que é tosca, grosseira, mal-humorada, bipolar. Pastor, mas o evangelho é para todos. Para sentar no banco e ser ministrado é para todos. Agora, para cuidar de gente tem que ser melhor. Tem que ter carisma, tem que ter empatia. Não pode ser um dinossauro, um brucutu, um elefante na loja de cristal. Terceiro C, carisma. E o quarto C, cabeça. O que é cabeça? É uma pessoa descomplicada. Como é que você vai trazer para a tua equipe um cara sistemático,
pega pelo em ovo, chato de galocha, cri-cri. Você tem que trazer uma pessoa que é descomplicada. Gente cabeça não se ofende facilmente. Gente cabeça não fica despejando trauma e frustração. Gente cabeça é mais solução do que problema. Então, eu, quando monto minhas equipes, os 4 Cs são infalíveis. Caráter, competência, carisma e cabeça. Tem os 4? Trabalha comigo. Não tem os 4? Fica aí, deixa o Espírito Santo tratar você. Por quê? Porque equipe é sobre igreja. E você tem que ter critérios para ter uma equipe boa. Não tem os 4 Cs? Tira. Porque isso vai fazer você sofrer. Eu vi uma frase que eu repito muito aqui, e tem muito a ver com isso também, né? A gente está falando de construção de cultura, de DNA. Eu gosto muito dessa frase, vou compartilhar com vocês aqui, que cultura é construída por aquilo que a gente tolera. Se a gente tolera pessoas que estão fora, né? Então, o pastor Diego ele deixou muito claro aqui qual é o perfil de uma pessoa da equipe dele. E o que ele valoriza numa pessoa, né? Para sua equipe fluir. Então, se ele vai contra isso, se ele abre uma exceção, mas é a irmãzinha, mas esse aqui está há 30 anos na igreja, esse aqui é fundação. Se ele abre uma exceção, você começa a construir o quê? Uma cultura. Ela é construída por aquilo que a gente tolera. Então, se você tolera determinado tipo de ação, determinado tipo de pessoa, determinado tipo de comportamento, determinado tipo de valor, isso passa a construir a cultura do seu ambiente, a cultura da sua equipe, não é verdade, pastor? E isso afeta todo o teu ambiente. Né? É por isso que você tem que ter mais propósito do que afeto. Porque se você for extremamente afetuoso, você vai quebrar princípios. Nem tudo que eu preciso fazer eu gosto. Mas nós não fomos chamados para combinar o que sentimos com o que temos que fazer. Né? Então, quando a gente fala de crescimento de igreja, a gente fala de estratégia. Né? Eu vi algumas pessoas falando, pô, mas é só pregar o evangelho. Sim, o evangelho, a pregação do evangelho faz parte, mas olha a sociedade que nós estamos inseridas. As pessoas hoje, elas querem organização, as pessoas hoje precisam ser geridas, elas precisam ter atendimento. Eu preciso ter uma igreja que não fique só no banner, porque a pior frustração é você ter um Instagram maravilhoso, e quando a pessoa é atraída pelo seu Instagram, ela chega no chão de fábrica da igreja e ela fala, puxa vida, não é nada daquilo que eles falavam. Esse é o meu maior medo como pastor, sabe? Prometer uma coisa que não é real. Venha para um grande culto, e o culto é uma bagunça, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, a pregação é nas coxas, igual as mulheres faziam as telhas antigamente, né? Aí veio o termo fazer nas coxas, cada um fazia a telha na coxa, é aquele louvor desafinado, é aquele povo que igreja suja, porque o espiritual, a rainha de Sabá, ela disse para Salomão, louvado seja o teu Deus, Salomão, e Salomão nem pregou para ela, estava louvando o Deus Salomão só pela excelência do palácio, só pela excelência. Então, crescer é algo integral, então não tenha pressa. Organiza a tua equipe, organiza a tua estrutura, relatório, formulário. Como é que você vai crescer se você não sabe a frequência da igreja? Como é que você não vai crescer se você não contabiliza? Como é que você vai crescer se você não chora porque ficou alguns meses sem batismo? Então, o crescimento, ele fala visão, equipe e estrutura. Tem que ter a estrutura na mão. E isso, gente, leva tempo e tem que trazer clareza. A clareza é importante, porque o ruído existe. E eu vou dizer uma coisa para você, pastor. Mais importante de saber o que a tua igreja é saber o que a tua igreja não é. Essa é uma dica que eu dou para você quando você for estabelecer a visão. Antes de você escrever o que somos, escreva o que não somos. Isso vai nivelar muito, vai te ajudar demais. Nós não somos uma igreja assim, nós não somos uma igreja assim, e construa. Por exemplo, essa nossa cultura de não celebrar grandes eventos foi uma época que eu entendi que eu só enchia a minha igreja de crente. A minha chave virou no ano de 2014. Eu trouxe todos os cantores que você puder imaginar, pregadores. Aí enchia a igreja de crente. Os crentes vinham, usava banheiro, sujava a igreja, desaforado. Vinha para ver, desrespeitava os nossos voluntários, assistia e ia embora. Eu cortei. Eu falei, vai ficar quem gostar da gente. Só que a gente não adianta bater no peito e falar, vai ficar quem gosta da gente, a gente não melhorar também. Aí a gente tem que melhorar. Aí a gente tem que partir para o terceiro nível, que é entender, eu não vou copiar ninguém, mas eu vou furar a bolha olhando para quem está assim à minha frente. Eu fui ver o que está acontecendo no mundo. Fui olhar as churches, fui olhar os mega pregadores, fui entender quem eu sou, quem se parece com o que Deus me deu e fui aprender. Então, o desafio de romper não é sobre quando vai romper, mas o trem está no trilho. Se o trem está no trilho, ele vai chegar na estação. Então, acalma o teu coração. Dica, escreva a visão, compartilhe a visão. Nas pregações, nos louvores, quadros, fale o que você vê com os olhos fechados. Segundo, monte equipes que falem como você. A pedagogia diz que a repetição, ela faz a gente memorizar.
Eu vejo hoje pastores preocupados assim, nossa, eu preciso de coisa nova, eu preciso falar coisa nova. Não fala coisa nova não, repete o de sempre. Você é um bom comunicador quando antes de você abrir a boca, as tuas ovelhas falam assim, eu já sei o que o meu pastor vai falar. Quando alguém olha para você e fala, eu já sei o que você vai falar, você é um ótimo comunicador. Faça mentoria para falar as mesmas coisas. Repita, o óbvio tem que ser dito. Para de toda semana um PDF de um pastor de fora. Tem pastor que ensina coisas que nem ele entendeu. Só porque tem a necessidade de fazer coisa nova. O teu povo não quer coisa nova. O teu povo quer o que está no teu coração, mas de forma organizada. Compartilha o teu chamado. Compartilha as especialidades da tua igreja. Compartilha e Deus vai fluir. E monta uma equipe com uma estrutura de organização. Tem uma boa contabilidade. Tem um bom site, tem um suporte da iChurch, eles não me pagaram para falar isso, eu não estou falando de coração. A iChurch me ajuda demais porque tudo é no aplicativo. Eu tenho no aplicativo o controle de membros, controle de batizados, programações da igreja, inscrições, eu tenho devocionais, eu tenho pedido de oração. Tudo que eu faço está no aplicativo, que me facilita a vida demais. Eu teria que ter umas 15 secretárias para fazer o que o aplicativo da iChurch faz de uma forma maravilhosa. E o resto, Deus vai dar o crescimento. O dia que você vai sair da escuridão e ir para a superfície, não é você que determina. E se alguém um dia disse, 10 passos para a tua igreja romper, não, o que a gente vai dar são ferramentas, mas o rompimento é Deus que vai dar. É Deus que vai dar. O que vocês acham disso aí? Tem um chamado do próprio Deus. Olha, Deus te chamou para isso, então você transborda na vida de pessoas, né, servindo nessa área na sua igreja. Só um minutinho, eu não vou me alongar, porque eu sei que o tempo já foi, mas, por exemplo, esses 4 Cs eu falei da formação de equipe. Para voluntário, aqui na Lira são outros 4 Cs. É caráter, competência, combinação e comprometimento. Pra você ter uma ideia, rapidinho. Aqui na Lira demora 1 ano para você ser voluntário. E dentro desse 1 ano, você tem testes vocacionais, porque se você serve numa área que não é uma área de paixão, você vai fazer por obrigação. Então, a vocação e a beleza da igreja não é ter minions, né? A gente, durante muito tempo, a igreja só trabalhava na igreja quem cantava, pregava e dançava. E tem um monte de coisa para ser feita que a gente pode usar exatamente a autenticidade. Mas eu quero me deixar à disposição. Eu amo falar a pastores, eu amo servir o corpo de Cristo, né? Não sou um pastor itinerante, sou um pastor de igreja. Não prego fora de quinta e não prego fora de domingo, porque quinta e domingo eu estou na minha igreja. Acompanhei, então assim, o que eu puder servir ao corpo de Cristo, contem comigo. E Sidney e Pedro, estou à inteira disposição, e um privilégio estar aqui com vocês. E não quero tomar mais tempo, porque eu sei que vocês têm gente boa para vir também aí. Ótimo. Obrigado, meu pastor. Muito obrigado, muito obrigado. Essa é uma estratégia que a gente usa aqui, tá, pastor? A gente faz o convite ao vivo, não tem nem como dizer não, né? Brincadeira. Muito obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando.